Honrando esse propósito de, por mais da sua presença, eu queria falar hoje com você sobre fogo e sobre o altar. Eu queria falar dessas duas coisas muito importantes para a minha vida e para a sua: o fogo e também o altar. Eu queria que você lesse comigo em Levítico capítulo 6, versículo 13, esse texto, que é muito conhecido. Muitos até grifam esse texto porque ele é lindo. Levítico capítulo 6, versículo 13. Se você não tiver Bíblia, você pode olhar no painel aqui e você lê comigo. Está um pouquinho diferente da minha tradução, mas é o mesmo sentido, significado. O texto diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lá no painel diz: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Repete comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É uma instrução do Senhor. E mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler mais alguns versículos já já. Mas eu preciso falar algumas coisas para você entender onde que nós queremos chegar hoje, para que você possa entender o que Deus deseja de mim e de você. Quando o Senhor me escolheu, te escolheu, nos escolheu e nos tirou da onde nós estávamos, era justamente para que nós tivéssemos um encontro pleno e real com Ele, e uma mudança real acontecesse em nós. E eu costumo dizer sempre aqui, e falo, que quando nós falamos assim, eu me converti em Cristo ou a Cristo, então houve o quê? Uma mudança de rota. Eu caminhava aqui, por converter-me a Cristo, eu não caminho mais nessa tocada, eu caminho aqui. Então eu sempre falo que quando nós aceitamos o Senhor, é um caminho só de ida. E se eu regressar, se eu retroceder, é vergonha para o reino. É como se nós crucificássemos Cristo de novo, levássemos Cristo ao vitupério, que é a vergonha. Então Ele nos chamou para um propósito. Todos nós temos um destino profético. Precisamos descobrir a nossa identidade no Senhor, assumir essa identidade no Senhor e viver por esse caminho de ida no propósito dEle. E é claro que quando o Espírito Santo Ele toma a nossa vida e habita em nós, e o Espírito Santo está em você, diga para o teu irmão: o Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence do erro, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que conhece as minhas fraquezas e suplica por causa de mim diante do Pai. Então eu preciso ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso manter o Espírito Santo vivo, ativo na minha vida. Então, muitas pessoas, mesmo caminhando com Jesus há pouco tempo, há muito tempo, há médio tempo, elas às vezes não conseguem manter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Então elas carecem de que na verdade um culto de avivamento se crie, ou um congresso de avivamento se seja realizado, ou quando não, ela precisa de um culto para na verdade ela voltar a se apaixonar por Jesus, ou pelo Espírito Santo. Então nesse encerramento de propósito, eu queria alimentar algo no seu espírito, para você que sabe disso, para você que vive isso, e continuar vivendo, mas você que não tem vivido, assuma isso. O texto diz que o fogo arderá sobre o altar continuamente. Mas esse fogo, ele tem um propósito. Ele deveria consumir todo o sacrifício, todo o holocausto, toda a oferta sacrificial que era colocado sobre ele. Mais do que isso, era necessário que o sacerdote ficasse atento para que esse fogo não se apagasse. Havia uma instrução do Senhor. Então muitas vezes nós pegamos esse texto e tomamos ele isoladamente, mas veja a real incumbência do Senhor que foi dada para Arão e a sua família. Se você olhar o versículo 8 desse mesmo capítulo, veja o que está escrito: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ou o sacrifício será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Fala assim comigo: o fogo do altar vai consumir todo sacrifício. Fala assim comigo, o fogo do altar vai consumir todo pecado. Já vai chegar nisso já. Volta, versículo 9, 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho,
sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo, ou um lugar cerimonialmente escolhido pelo Senhor. Veja você a ordem que o Senhor estava dando, o zelo que o Senhor estava dando. Versículo 12: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Respira agora nesse ponto e vírgula. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. 421 vezes aparece na Bíblia a palavra fogo. Só no livro de Levítico, 31 vezes. Neste livro de Levítico, o fogo está simbolizando a presença do Senhor. E algumas vezes na Bíblia o Senhor falou do fogo. Foi uma sarça pegando fogo, consumindo no fogo, que falou com Moisés. Era uma coluna de fogo que guiava o povo no frio do deserto à noite, e eles andavam pelo governo do Senhor. A palavra fogo sempre está visível, sempre está atenta. Só que na verdade nós não podemos esquecer que o altar também é algo muito importante. E altar é muito mais do que um ajuntamento de pedras. Altar é um lugar de encontros. Repete isso comigo: altar é um lugar de encontros. Algum tempo atrás eu ministrei aqui: não há na Bíblia um personagem bíblico que levantou mais altares em Deus e para Deus do que Abraão. Cada momento que Deus falou com Abraão, depois com Abraão, cada vez que Deus falava, ele levantava um altar. Por quê? Deus se encontrou comigo, e todas as vezes que Deus se encontra comigo, alguma coisa muda, e por mudar eu demarco aquele lugar com aquilo que Ele fez. Todas as vezes que Deus fala comigo, todas as vezes que Deus fala com você, nós deveríamos levantar altar ao Senhor. É claro que hoje nós não temos a condição de fazer como no passado, levantar altares de pedra, mas isso tem que ser cravado em nós, porque o altar sou eu e você. Esse altar limpo que o Senhor espera, sou eu e você. Mas só que esse altar precisa também ter o fogo ardendo permanentemente aí. E esse fogo é o Senhor. Quem põe fogo no altar é o próprio sacerdote. Então é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Por muito tempo nós dependemos das coisas, de pessoas, de um culto, de um poder, de uma liberação, ou de uma onda que estava invadindo a nação ou as nações, para que a nossa vida fosse mudada. Mas por muito tempo nós largamos mão do altar. E o Elias, quando vai desafiar os profetas de Baal, ele não usa o mesmo altar que estava ali, ele restaura o altar. Então isso me faz lembrar que a minha vida e a sua tem que ser vigiada por nós, observada por nós, restaurada por nós todos os dias, para que o fogo possa ser aceso e possa permanecer aceso. Então um fogo no altar não depende de ninguém mais a não ser do sacerdote. Quem escolhe manter esse fogo sou eu. A instrução dada para o Arão é: todas as manhãs vocês vão colocar fogo nesse altar para mantê-lo aceso. E nós muitas vezes na nossa vida diária com o Senhor, algumas coisas que entram na nossa jornada, no nosso caminho, acabam impedindo que eu e você mantenha o fogo aceso no nosso altar. Por isso que nós vemos hoje no meio do povo do Senhor, muitas pessoas que são inconstantes. Ora, elas estão firmes com Jesus. Ora, elas querem comer Bíblia. E se possível for, come o papel da Bíblia mesmo. Elas querem isso. Elas estão tão fascinadas que elas querem isso. Mas ora, períodos depois, elas nem sequer mais pegam na Bíblia. Ora, você vê alguém que deseja fazer alguma coisa para o reino, mas dias depois você não vê mais essa pessoa desejosa em fazer alguma coisa para o reino. Isso significa então que há oscilação na intensidade do fogo no altar. E você, para entender mais isso, o que faz uma carne assar numa churrasqueira é o fogo. E você sabe que o que faz um fogo ficar forte? Brasas. E se a brasa não for cuidada e você não colocar mais carvão ali, o fogo vai se apagar. E cinza não promove nada.
E lamentavelmente nós temos visto no meio do povo do Senhor, não estou dizendo desta igreja, eu estou falando no meio do povo do Senhor, estou falando da igreja de Cristo, muitas pessoas que começaram a sua jornada, alguns diminuíram a sua intensidade. Há uma onda que nós temos visto de muita gente desertora. O que é desertora? É aquela pessoa que se alista no exército. Ela diz, não, é minha vocação, estou me alistando. E ela começa o seu trabalho no exército, mas ela se cansa logo. Então ela lança a mão daquilo, ela se torna uma desertora. Assim, nós temos visto também muita gente no meio do povo do Senhor, vivendo como desertores também, na sua jornada, na sua intensidade com o Senhor, porque não tem de fato mantido o fogo sobre o altar, não tem tido desejo de estar incendiado pelo Senhor. E o fogo no altar faz o quê? Consome todo o holocausto, todo o sacrifício. E eu quero que você entenda hoje que se o fogo estiver vivo em mim, estiver vivo em você, o pecado não vai encontrar pouso em nós, porque o fogo vai consumir. Mas muitos de nós temos sido atacados pelo pecado, temos sido atacados pelas setas do inimigo, e temos nos rendido por aquilo. Por quê? Porque tem faltado para nós o fogo ardente continuamente no altar, e para alguns de nós tem faltado esse desejo de incendiar cada vez mais esse altar, de restaurar cada vez mais esse altar, de marcar os nossos pontos de encontro com o Senhor. Para muitos de nós temos olhado para a nossa vida espiritual como uma coisa muito natural, essa peça, chamada por nós de candelabro. É claro que ela não tem esse formato, porque essa daqui é de vidro, mas eu vou mostrar para você nessa daqui. Ela tem 7 hastes. No templo também ficava um candelabro de 7 hastes, ou a menorá. Cada uma delas está ligada nesse central aqui. Esse central chama-se Shamesh, que é o mestre, o cabeça. Essa menorá é os 7 Espíritos de Deus, e essa chama central aqui é Cristo. Todas as outras estão ligadas. Quando você vê o desenho da menorá original, todas essas outras lâmpadas estavam com suas chamas milimetricamente construídas, giradas, ou melhor, produzindo a sua lâmpada, o fogo, o brilho para o centro. Essas daqui também estavam todas organizadas, jogando a sua chama em direção do centro. E essa menorá ficava no templo, e os levitas foram incumbidos para servir, e eles tinham que manter essa chama aqui acesa, não podia apagar a lâmpada de dentro do templo. E se nós somos o sal da terra, e somos a luz do mundo, para sermos luz, temos que ter luz, e essa luz precisa estar acesa, porque senão é um cego guiando outro cego. E você imagina para você que seria, que tragédia não seria um cego pegar na outra mão do outro cego para atravessar uma rua. E lamentavelmente, no meio do povo do Senhor, há muitos que estão assim, não conseguem dar destinos para suas vidas, e querem dar destino na vida de outros. Um cego não pode dar caminho para outro cego, um enfermo não pode curar um outro enfermo. É necessário que eu e você tenha coragem todos os dias de dizer para Ele: Senhor, eu quero limpar o meu altar de qualquer situação que possa estar sobre a minha vida, trazendo contaminação, porque eu preciso que o fogo arda nesse lugar. E quando a gente fala de fogo ardente, não é fogo que você taca num papel, é aquele fogo que você põe numa tora, e ela até chia, ela estrala, de tão forte que está o fogo. E nós muitas vezes acabamos esquecendo de manter o fogo aceso em nós, e acabamos não sendo luz para as pessoas. Então havia uma ordem, havia um direcionamento do Senhor: olha, você tem que acender o altar, mantê-lo aceso todos os dias, a menorá também. E lamentavelmente, nós somos moradores do Ocidente, e no Ocidente nós recebemos uma imposição, uma miscigenação de raças, e aí nós perdemos alguns princípios. Nós perdemos o princípio da ordem, nós perdemos o princípio da cadência. Você pode ver que nós temos um hábito, irmãos, nós pegamos várias coisas para fazer ao mesmo tempo e não damos destino em nenhuma delas. Muitos de nós temos um monte de projeto, um monte de coisa começada, um monte de coisa que já começou só nesse ano e não deu destino nenhuma. Alguns de vocês começaram a ler a Bíblia esse ano, mas já parou, porque um dia deu um problema, não deu para ler, já parou de ler. Alguns de nós, não, eu vou ler um livro esse mês, mas já faz 2 semanas que não lê mais, porque não deu tempo.
Nós temos essa mania, não, agora eu não vou perder mais nenhum culto de quinta, nenhum de domingo, não vou perder a escola da Bíblia. A gente cria esse propósito, mas não dá sequência nele. Isso é algo que nós recebemos por causa das raças. Mas quando nós olhamos para os orientais, nós vemos a ordem, nós vemos a determinação, nós vemos o objetivo que há nas coisas. Eu queria que você tentasse imaginar que se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, como é que deve ser o céu? Um lugar relaxado, um lugar sem princípio, como a gente na verdade quer tocar a nossa vida muitas vezes, achando que Deus tem que receber o que a gente quer que Ele receba. Amados, no céu, os 24 anciãos se prostram, arrancam suas coroas e se derramam diante do Senhor. Imagina o que não deve ser esse lugar que está esperando a mim e a você. Mas não adianta nada a gente querer na hora da prova, na hora da luta, orar e declarar o Pai Nosso que estás no céu, porque, amado, Ele é muito sério. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como é no céu. Para a vontade dEle ser feita aqui na terra, precisa encontrar um altar limpo em chama, e nós precisamos nos expor como altares limpos, cheio do fogo do Senhor, porque o fogo tem 3 finalidades: ele consome, purifica e aviva. Fala comigo: consome, purifica e aviva. 3 estágios da nossa vida: nos encontra no pecado e consome o nosso pecado; purifica, nos cria, nos gera uma vida de intimidade, de santidade, para podermos cumprir o nosso chamado cheio da presença. Porque avivar não é um fogo santo que me anima, avivar é eu e você estarmos renovados, estamos recomeçando todos os dias. Essa palavra avivamento que você vê na fachada nossa aqui, ventos de avivamento, foi uma palavra que o Senhor me deu em 2004 para esta casa. Avivamento vem do verbo avivar, e avivar significa recomeçar, vem reanimar. Então o propósito nosso é que os ventos do Espírito anime, reavive você todos os dias. O profeta disse isso: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque a metade é uma tragédia. Quando nós estamos no meio das coisas, há uma tendência natural de nós nos cansarmos e queremos retroceder, e o profeta disse: Senhor, não, que haja um ânimo novo em nós. O Neemias nos ensina isso, 52 dias de restauração. Mas no 26º dia, o Neemias teve que gritar com o povo se cansou, o povo se oprimiu com a perseguição. Então ele disse: não, nós vamos continuar a obra, porque grande é a obra que o Senhor deu para mim e para você. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse sentimento, com essa palavra. Você não tem às vezes nem noção de qual é a obra que Deus tem através da sua vida. Se eu fosse você, eu dizia isso para o seu irmão: você não faz nem ideia do tamanho da obra que o Senhor tem para a sua vida. Apóstolo, mas não é fácil, sabe? Não é fácil não, porque você fala que a gente tem que manter o fogo aceso, botar lenha todo dia, mas é que você não vive a vida que eu vivo, é que você não mora na família que eu moro, é que você não está no trabalho que eu estou, é que você não está na cidade que eu estou. Pois bem, amados, é muito fácil a gente arrumar justificativa para as coisas que a gente não quer fazer. Quando você não quer fazer alguma coisa, você arruma justificativa para tudo. Não deu para ir, é por causa disso, por causa daquilo outro. Mas a questão não é mais justificativa. Ele quis dizer para nós o quê? Se você quiser que eu esteja presente em você, mantenha esse fogo vivo, mantenha um relacionamento comigo, e para de justificar. Agora, se por causa da situação que nos fere, se por causa da situação que nos oprime, se por causa da situação que se levanta contra nós dermos passo de retrocesso ao Senhor, daqui uns dias nós não temos mais prazer nem de segurar a Bíblia. Porque se existe um povo, deixa eu achar a palavra certa, se existe um povo melindroso, melindroso é o povo de Deus. É um povo que acha que Deus e as pessoas têm que concordar com ela. E nós, porque alguém nos oprime, porque alguém nos ofende, porque alguém nos calunia, é motivo de nós ficarmos deprimidos, depressivos. Se vivermos assim, nunca seremos cura para as nações. Se você ainda se ofende, você não pode ser um instrumento de cura. Pega esse irmão do seu lado e fala isso para ele. Se você ainda fica milindrado, fala para ele. Oprimidinho, fala para ele. Você não pode ser um instrumento de cura. Irmão, se alguém atravessar uma palavra com você, já fica sem conversar.
Se alguém olhar meio desgay para você, já fica sem se relacionar. Isso acontece até no matrimônio, meu Deus do céu. Teve um desacordo de opinião entre o casal, já é motivo para ter um negócio ali. Não, minha gente, não podemos ser assim, nós temos que ser cura. As nações choram por cura. Eu disse quinta-feira, está na Bíblia, é o nosso propósito desse ano. A ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tudo que Deus criou está esperando alguém dizer assim: eu sou filho. Toda a criação do Senhor está esperando que os filhos se manifestem. Mas nós procuramos ficar no arrumar, e o altar apagado, meia boca. Desculpa usar esse linguajar baixo hoje, mas é preciso para a gente despertar. Sabe, irmão, essa vidinha meia boca que a gente tem, de achar que vem 2 cultos, 3 cultos na semana, está fazendo alguma coisa para Deus, isso aí não é nada, irmão. É dependência. A gente precisa entender, irmãos, Deus não precisa de nós. Aproveita e fala isso para o teu irmão, para assustar ele. Fala: Deus não precisa de você não, irmão. Fala assim para ele: se você der muito trabalho, ele mata você já. Você já não conheceu pessoas que você não disse: puxa vida, morreu cedo, Deus tinha muita promessa para cumprir? Pois é, irmão, a gente tem uma mania de querer ser cheio de Deus e falar umas coisas sem saber. Você não pode falar de ninguém que é cheio de Deus ou vazio de Deus, porque você não conhece dentro dela. Você conhece só a estrutura. Você pode me ver pregando aqui e falar assim: meu Deus, olha que homem de Deus, meu Deus, esse homem não fica nervoso, você não fica bravo. Mora lá em casa. Você vê se eu não fico bravo, se eu não fico nervoso. Mas quer que você entenda o seguinte, irmãos: Deus conhece a intenção de cada um de nós. Deus sabe a real intenção de nós estarmos aqui hoje. Eu já falei isso nos cultos atrás, vou falar de novo. Deus sabe a intenção real do seu sorriso. Deus sabe, por exemplo, que você está agora falando assim: cabe esse culto logo, porque esse papo está muito nojento, esse papo está chato. Ele sabe que você está falando isso. Estou brincando. Mas Ele sabe o que você fala para o irmão, o que eu falo para ele, se de fato é verdade o que eu estou falando. As pessoas de fora, as pessoas que recebem, não conseguem discernir isso, mas Ele sabe. Então não tem jeito, ou eu acendo esse altar e vivo exatamente para Ele, como Ele deseja, com compromisso com Ele, ou de qualquer jeito não dá. Não adianta querer, no meio das lutas, da prova, botar a mão na cintura e suplicar, e levantar a proposta de oração, que não adianta. Não se busca a Deus quando precisa, se busca a Deus porque Ele é a única coisa que nos resta. É tudo que eu tenho. Se eu perder Ele, eu estou perdido. Eu não sei você, mas eu não sei mais o que eu faço se eu viver sem Ele. Eu não sei, irmão, como seria para mim viver sem o Espírito Santo. Eu não sei você, não posso falar de você, eu só posso falar de mim. Eu não sei. Esses dias atrás, eu tive um tempo bem gostoso sozinho com Ele, e eu falei isso para Ele. Falei: Senhor, que os meus olhos jamais vejam o que o Eli viu. O Eli viu a glória do Senhor sendo retirada de sobre Israel. Que eu e você não se mova nas coisas de Deus sem perceber que o Espírito Santo está ausente. Tem muita gente andando com o Senhor, tem muita gente... Deixa eu achar a palavra para não chocar você. Tem muita gente tem muito lugar que tem cara, mas não tem mais o Espírito. Já saiu de lá faz tempo e ninguém percebeu. Não se viveu com Ele, não se relacionou com Ele, que Ele estando ou não estando não faz falta mais. Eu preciso que você entenda isso, que se você não se relacionar com o Espírito Santo, se Ele estiver ausente, você não percebe. Se Ele estiver presente, muito menos, porque as nossas vontades são maiores do que a do Espírito Santo. A gente canta na igreja: Santo Espírito, bem-vindo aqui. Mas a gente só faz isso no culto, porque a nossa correria do dia a dia nos faz ter uma vida de qualquer jeito para Ele. Você percebe que o que sobra é para Ele.
Esses dias atrás eu conversei com uma pessoa. Ela falou assim: eu queria fazer uma visita na sua igreja. Eu falei assim: não tenho igreja. Não, eu falei: não, quem tem igreja é o Senhor, irmão. Nós temos uma congregação. Porque essa mania de a gente falar que eu sou da igreja A. Não existe igrejas, existe igreja. Existem denominações. Porque na minha igreja, que na sua igreja, irmão, a igreja é de Cristo, não é nossa. Na nossa denominação, essa placa chamada Ventos. Ela falou assim: mas eu queria saber por que você não tem culto de noite. Aí eu precisei explicar para ela que muitas vezes a gente só dá para o Senhor nos domingos à noite o que sobrou do domingo. Porque a gente aprendeu, a gente sabe que não é, mas a gente aprendeu que domingo é o dia do Senhor. Mas aí a gente dá ele para nós, é o dia do churrasco, da lasanha, da buchada, da enhocada, da maiozenada, é tudo aparentada, não é? É aquela fila de gente em casa, o nego chega com aquela costela, a peça de costela inteira nas costas, né? Vem com aquela bebida aí, tudo para casa. Aí, aquela mesona, come, pá, Malemar acabou de comer, arranca comida e vem sobremesa, sorvete, Maria Mole, gelatina, pudim, e vem abacate, vem de tudo, até isso vem, jaca, e vai, aquela fila, comida, aí mais tarde um pouquinho, tirou o doce, já, a história de pipoca, aí vai para a televisão, você assistiu o Corinthians, vai o Corinthians, aí quando chega às 6 horas, ai meu Deus do céu, vamos correr, porque tem que ir na igreja. Você deu o que para Deus? Sobra. Você deu o que restou. A primícia você pegou para você. Ela disse: ai meu Deus, eu estou chocada. Eu falei: não choca não. Eu falei: é que não choca não. Se chocar, nasce. Eu falei: não choca não. Eu falei: é que é o entendimento que eu tive. Eu tenho ensinado as pessoas que eu tenho tido o privilégio de pastorear, de que ou dá primícia, porque o texto de Provérbios capítulo 3 é: honra o Senhor com a primícia das tuas rendas. Também pegar o resto da sua renda e dar, também não quer. Deus não... ai meu Deus. Conta para o teu irmão: Deus não precisa do seu farelo não, fala para ele. Não. Então, se é para honrar, dá o primeiro, dá a melhor. É a mesma coisa que você recebeu, você ganhar um perfume importado, Rexona. Você ganhar um perfume importado, aí você fala: eu tenho bastante, deixa eu ver, não gostei, vou dar para o apóstolo. Isso não é primícia. É o que não serviu para você. Eu senti de dar um presente. Mentiroso. Você sentiu de dar uma coisa que você não gostou. Então seja verdadeiro. Fala assim: ganhei esse perfume, eu não gostei. O senhor quer? Primícia é o que custa. Meu Deus, pega essas palavrinhas curtas e aplica na sua vida. Fala para o teu irmão: primícia é o que custa. Mas na hora de suplicar, a gente quer: não, Deus, opera o milagre completo, Senhor, manda aquela revoada de anjos. Não. E o altar? E o fogo? A princípio, melhor, a propósito, como anda esse altar? 26º dia do mês de fevereiro, segundo mês do ano, do calendário gregoriano, como está vosso altar, meu altar, nosso altar? Ele tem prazer em se manifestar aí? Além do altar estar pronto e restaurado, segunda pergunta: o fogo, como é que está? Está consumindo o holocausto? Ou o pecado já nos cegou, a distração? Por que a gente se distrai? Porque o fogo está apagado. Por que a gente peca com demasia? Porque o nosso fogo está apagado. Lá na sua casa, as irmãs estão vivas? Quando você bota aquele panelão na sua casa para fazer aquele joelho de porco, e você tem o tempo que fica lá, não tem o tempo? E aí depois você fala assim: ô bem, e ele com aquela educação toda, ele fala: quê? Aí, abaixa para mim. Aí ele vai lá e abaixa. Você já sabe quanto tempo mais baixo tem que ficar. Deixa eu falar uma coisa para você: no reino não tem fogo alto, fogo baixo, irmão. O fogo arderá continuamente. Tem o direito de pegar férias, né? Tem uma boa notícia para te dar. Quer ouvir? No céu não tem férias. No céu não tem seguro-desemprego, irmão. No céu não tem atestado. Fala isso para o teu irmão. No céu não tem atestado, irmão. Agora, escuta. Eu vou terminar. Fala comigo, misericórdia. Olha aqui.
se não consegue manter um altarzinho limpo aqui, se não quer viver um foguinho, a presença dele aqui, não tem expectativa de céu, irmão, tem expectativa de bênção só. Quem busca Deus por causa daquilo que Ele dá, não tem interesse de saber quem Ele é. Quem busca Deus para conhecê-lo, quem Ele é, sabe que tem direito daquilo que Ele pode dar, não pede, porque as bênçãos enriquecem, e os sinais seguem. Eu já contei isso aqui, irmão, o sinal segue. Você sai do culto, você não pediu nada, irmão, você chegou em casa, vai fazer toque, 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 você fala, ai, e vai murmurando, ai meu Deus do céu, é aquela pessoa que te der, vai te pagar, porque os sinais seguem, as bênçãos seguem, os milagres seguem. Quando? Quando se tem um altar e um fogo ardendo continuamente. Dá uma olhadinha com essa carinha linda que você tem, meio desconfiada por irmão, e fala assim para ele, o fogo está alto ou está baixo aí, irmão? O quanto de Deus você quer provar? Porque se você tem ainda na sua mente, no seu espírito, cravado que o crente que é bom é o crente que tem bênção financeira, tem posse, eu preciso te dizer uma coisa, irmão, nada cabe no caixão, até porque o caixão não vai para o céu. O que o Senhor está esperando é uma vida de relacionamento, de intimidade, de santidade, permitindo que o fogo possa consumir, purificar e avivar. A minha preocupação aqui é essa, todos os dias. Será, Pai, que eles estão conseguindo manter o altar em chamas? Apóstolo, sabe o que acontece? Eu não estou conseguindo não, porque você não abre a igreja todo dia para a gente. Você precisava abrir a igreja todo dia para a gente vir aqui, orar aqui, porque em casa eu não consigo. E aí, irmão, vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Se aprende a limpar altar e acender o fogo no mundo, porque nós temos que alumiar a vida daquele povo lá. Então, não é o quanto você vem na igreja, o quanto você ajoelha aqui no altar, que vai demonstrar o quanto você busca. É o quanto você se relaciona na sua vida diária, o quanto você está disposto a se consumir todos os dias. Fala assim comigo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu não estou falando isso para te humilhar, para te questionar, pelo contrário, eu estou ministrando essa palavra debaixo de uma ordenança do Pai, acerca daquilo que nós vamos atentar, porque ainda dá tempo de nós concluirmos a jornada desse ano melhorando um pouco nossa vida. E eu vou concluir dizendo para você uma coisa: nosso adversário, ele tem o maior desejo, é de manter o foguinho ralo. E ele vai criar uma situação para você achar que você está fervendo. E, irmão, avivamento, milagre, poder, não é quando a tampa da chaleira voa, como dizem por aí. É quando o fundo da chaleira desce. É quando nós estamos firmados na rocha, não quando nós estamos voando nele. Eu conheço um monte de gente que voa, estou voando no espírito, mas tem a vida toda lascada. Tem que ter a nossa vida na rocha, em Cristo. Se estivermos na dependência, estamos seguros. Pode vir dia mau, dia ruim, dia chuvoso. Quando você acordou hoje de manhã, se você abriu sua janelinha, você deu uma olhadinha, você falou assim: ai meu Deus, eu acho que eu nem vou. Porque os olhos hoje, nossos olhos olhou para o céu e estava meio acinzentado. Quando eu saí de casa hoje, eu falei assim para a profetisa, eu falei: ih, os edredons hoje, os travesseiros de pena de ganso vão abraçar a turma hoje, porque o tempo estava meio nuviado, né? Meio cinza, meio cheio de... A gente tem essa mania de ter vida com o Senhor segundo a esfera que estamos vivendo. Ei, irmãos, vou falar uma coisa para você, eu falo todo culto aqui: as adversidades, os obstáculos são os sinais de Deus. Estou liberando coisas grandes e novas.
Mas o que a gente faz quando a gente vê as nuvens, as situações? Deus, não aguento mais a vida, por que só comigo? Senhor, por que eu estou fazendo? Não, você não está fazendo errado, você está fazendo certo, só tem que suportar. E acender mais ainda a chama, ardendo continuamente. Se não estiver estralando, não tem que acender mais. Se a presença de Deus aqui, não for suficiente para dizer assim, está errado, a gente precisa aumentar esse fogo. Agora, o fogo pode ser que não aumenta, porque a plataforma para o fogo está suja ou em ruínas. E vou te contar uma coisa para acabar agora, fala comigo, amém. Isso, hora que vai acabar. Não deu tempo, mas eu ia pegar um monte de piso e colocar aqui. Um piso não dá para fazer um altar, porque eles estão todos desenhados da mesma forma. Nós tivemos o privilégio de, algum tempo atrás, convidar alguns irmãos aqui da igreja que trouxessem pedras sacadas da natureza, e alguns saíram caçando pedra por aí. E aí nós trouxemos pedra e montamos um altar aqui, demarcamos um templo. Foi um templo extraordinário na nossa vida. Eu queria que, se você tivesse um jardinzinho na sua casa, quando você der um rolezinho por aí, você for lá para a sua casa de praia, fala amém, você dá uma olhadinha nas estradas e pega pedra, não concreto, viu, pedra sacada na pedra, pega umas pedrinhas, acha um cantinho no seu jardim e fala: Senhor, estou levantando um altar aqui, quero demarcar esse lugar, porque tem havido encontros, Senhor, entre eu e Tu. Sabe, eu aprendi a fazer isso na minha vida. Eu queria ensinar você a fazer isso. Todas as vezes que Deus te falar alguma coisa, sela. Todas as vezes que Deus te presentear com alguma coisa, sela. Todas as vezes que Deus te alertar com alguma coisa, sela. Sacrifica alguma coisa, faça alguma coisa e diz para Ele: há um altar aqui hoje, Senhor, entre eu e o Senhor. O que o Abraão fazia era isso: Senhor, estou marcando esse nosso relacionamento. Amados, até no dia de ver o que tinha no coração do Abraão, o Senhor falou assim para ele: levanta um altar para mim e sacrifica agora o que eu te dei. Eu já contei isso para você. Deus precisava? Não, mas Deus queria extrair para mostrar para Abraão que o Abraão não andava com ele por aquilo que ele dava, mas andava com ele por aquilo que ele era. Abraão levanta um altar, coloca a lenha e deita o menino, pega o cutelo e levanta. Enquanto Deus não viu o Abraão fazendo tudo isso, Deus não bradou. Talvez Deus está esperando uma atitude nossa, está falando hoje para uma atitude real, minha e sua, de restaurar o altar. Conte comigo? Quero orar com você nessa manhã, uma oração que vai desencadear milagres, porque nós vamos nos arrepender. Nós vamos encerrar esse mês aqui, é o último domingo deste mês. Nós vamos dizer para Ele: Senhor, olha, eu até ouvi um chamamento seu para eu participar desse, mais da sua presença, mas eu não dei muito crédito não, sabe? Eu não tive muito tempo para o Senhor não. Então, Senhor, eu vou me arrepender da minha fraqueza. Senhor, olha, eu não tenho tido condição de me relacionar com o Senhor todo dia não. Eu estou correndo tanto lá na empresa que eu trabalho, na minha casa, minha filharada, minha parentela, não tem jeito. Senhor, eu me arrependo hoje. Eu vou criar. O relógio é meu problema. Olha para mim, só vou terminar. Quantas vezes você come por dia? Nem entra nesse assunto, apóstolo. Mas as básicas são 3: café da manhã, almoço e jantar. Fora os aperitivos. Tem faltado para nós até os aperitivos com o Senhor, sabe? E a comida que mantém o corpo vivo. Se não comer espiritualmente, não tem ninguém que fica vivo. Aí a gente fica constantemente aquele bonecão de posto nas mãos do diabo. Ele bate mesmo. Por quê? Fraco, limitado, altar vazio e o fogo não incomoda. Se essa vida aí do seu lado,
Essa daí, dá uma olhadinha. Tiver com o altar pegando fogo, o diabo vai querer chegar perto de nós? Por que o diabo vive pegando a gente às vezes? Porque o fogo está... Vamos acender? Pergunta, meu irmão, vamos acender esse fogo, irmão? Fala para ele assim, vamos acender esse fogo aí, irmão? Fala assim para ele, você não quer ser o crente extintor não, né? Olha lá, extintor tem um ali, ó. Fogo que embrasa. O Senhor diz assim, ó, eu sou, adiante de mim vai um fogo que embrasa, atrás de mim um fogo que consome. Quando eu e você andarmos, onde vamos, a presença dele vai embrasando tudo que não provém dele. E quando vamos passando, ele vai consumindo tudo que não é dele. Por quê? Porque você é um transportador da presença dele. Pega na mão do teu irmão e fala assim, você é um transportador da presença dele. Vamos acender esse fogo agora? Vamos?